docente de graduação de agronomia no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus de Vacaria, e faço estágio no DDPA, em parcerias com empresas privadas. Estou aqui para apresentar o trabalho sobre o efeito sobre a produção do trigo em 2 épocas de semeadura na safra de 2021 em Vacaria. Bom, para entender a importância, né, de escolher uma cultivar específica e adaptada, em princípio tem que entender o zoneamento agrícola de risco. O zoneamento agrícola de risco, ele tende a conduzir o experimento em locais adaptados, né, de adaptação de solos, com solos adequados para determinada cultivar, sob determinado tipo de ambiente, que isso vai conduzir melhor ao desenvolvimento da cultivar adaptada. Entendendo também que cada cultivar responde de formas diferentes a cada região, em função da característica do solo, ambiente e sanidade. Então, juntando todas as informações, é possível ponderar sobre que cultivar vai ser escolhida e considerada adaptada a cada região. Então, o objetivo desse trabalho foi verificar na região dos campos de cima da serra o efeito da interação genótipos de trigo e épocas semeadoras sobre a produção de trigo na safra de 2021. A metodologia baseou-se em 30 genótipos. Esses 30 genótipos de trigo, eles foram caracterizados pelo ensaio estadual de cultivares de trigo, que baseia-se nos 30 trigos comercialmente produzidos, né? Então, ele é considerado um ensaio representativo porque ocorre nas regiões sul do Brasil, tanto no estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As parcelas do experimento foram condicionadas em 5 metros quadrados, com 4 repetições cada, para avaliar a primeira e segunda épocas de plantio. Foi adotado alinhamento em blocos causalizados, submetidos a análise de variância nova, seguidas pelo teste de Tukey a 5% de significância. Aqui é um esboço da nossa área experimental, uma foto tirada pelo drone, em que indica o delineamento experimental da primeira época de semeadura, que ocorreu em 20 e 22 de 6 de 2021, e a segunda época de semeadura, que ocorreu em 23 de 7 de 2021. Foram condicionados, cada cochete desse amarelo indica as 30 cultivares, e cada qual tinha as suas 4 repetições. O delineamento foi colocado de forma diferencial da primeira época e na segunda época, para avaliar as condições dessas cultivares. As cultivares que não tinham resistência a alguns patógenos, foi utilizada fungicidas, né, para o controle e adequação dessas cultivares às que teriam resistência, justamente para avaliar o efeito direto da semeadura de primeira e segunda época sobre a produção. Como resultado das discussões, foi observado que 19 cultivares não apresentaram diferença significativa e 11 cultivares apresentaram diferença significativa em função da época de semeadura. Os trigos de primeira época, quando semeado em primeira época, eles tiveram um incremento de produção de 8.115 quilos por hectare, comparado aos trigos de segunda época, que tiveram um decréscimo de produção, estimando a produção média 7.296 quilos por hectare. Em alguns cultivares, esse decréscimo foi significativo, em outros não. Os cultivares que apresentaram um decréscimo significativo são os que estão marcados em vermelho, né? E esses eu vou citar alguns, como o cultivar LG Ouro, que teve um decréscimo de produtividade quando submetido a plantio em segunda época. E aqui mostrando os demais, né? Segue-se a classificação até chegar ao 30º cultivar avaliado. Com base nisso, há um histórico, né, de precipitações e climáticos da época da safra, né, da safra de 2021, desde da semeadura até a colheita, indica que foi um ano que teve oscilações
de temperaturas favoráveis para a cultura de trigo, porque teve horas de frio a mais do que se esperado, apesar que teve no final do ciclo produtivo e de alguns trigos com ciclo vegetativo tardio, né, ciclo produtivo tardio, houve a incidência de deficiência hídrica. Isso deu uma estimativa de perca de produção em cerca de 10%, mas não pode ser um fato diretamente aliado a a questão do déficit hídrico, porque são vários fatores que podem estar afetando, né, diretamente as cultivares. Então, como considerações finais, os resultados obtidos não podem ser generalizados para todas as regiões, e os valores obtidos estão sujeitos a variar após replicar o ensaio, porque isso é muito em função do ano, né, do ambiente ali a se considerar. Recomenda-se a continuidade dessas avaliações como importante apoio para os produtores das regiões, bem porque cada cultivar ela tem um processo, né, de melhoramento genético que ela pode ser mais responsiva à mudança de ambiente, como pode ser menos responsiva a essa mudança de ambiente, principalmente ao condicionamento térmico, né, de temperatura e encurtamento do ciclo vegetativo e, consequentemente, o menor incremento de produção de grãos. E nisso afeta diretamente a produção. Tem que se atentar a isso também. E os agradecimentos à minha equipe, ao meu colega de estágio Lucas Peretti Carissimi, ao professor Rafael Roberto D'Alegrave Negretti, ao pesquisador do DDPA Rogério Ferreira Aires, ao pesquisador e orientador Marcelo de Carlo Toigo. Muito obrigada a todos.